Mounjaro ou Ozempic. Qual emagrece mais? Duas pessoas, mesma vontade de emagrecer, mesmo médico, mesmo objetivo. Uma sai do consultório com receita de Ozempic, a outra com Mounjaro. 3 meses depois, os resultados são completamente diferentes. Uma perdeu quase o dobro do peso da outra, e as duas fizeram tudo certo. Como isso é possível? Por que duas medicações tão famosas, tão faladas, tão prescritas, podem entregar resultados tão diferentes para pessoas aparentemente tão parecidas? A resposta não está na força da caneta, não está no preço, não está em qual é mais nova ou mais moderna. A resposta está dentro do seu corpo. E é exatamente isso que você vai entender neste vídeo. Hoje você vai descobrir o que realmente diferencia o Ozempic do Mounjaro por dentro, no nível dos receptores, dos hormônios, do metabolismo. Vai entender por que os estudos clínicos mostraram números que chocaram até os especialistas. Vai aprender qual perfil de pessoa responde melhor a cada uma delas. E vai sair daqui com uma visão completamente diferente sobre essa escolha. Porque a pergunta não é qual emagrece mais. A pergunta certa é qual emagrece mais para você. E tem uma diferença enorme entre essas duas perguntas. Uma diferença que pode estar custando semanas, meses e muito dinheiro para quem escolheu errado sem saber. Fica até o final. Porque tem um dado sobre os estudos comparativos entre essas duas medicações que a maioria das pessoas nunca viu, e que pode explicar de uma vez por todas por que o seu resultado está sendo diferente do resultado de outra pessoa. Quebra de expectativa. Antes de qualquer comparação, você precisa jogar fora uma ideia que provavelmente já passou pela sua cabeça. A ideia de que mais forte significa melhor. Essa lógica parece óbvia, parece até inteligente, mas quando o assunto é caneta emagrecedora, ela é uma armadilha. E muita gente está caindo nela agora mesmo. O primeiro mito que precisa ser destruído aqui é esse. Mounjaro é mais forte, então é melhor. Isso é uma meia-verdade. E meia-verdade é uma das formas mais perigosas de informação errada, porque tem um pedaço de fato real misturado com uma conclusão completamente equivocada. Sim, os estudos mostram que a tirzepatida, que é o princípio ativo do Mounjaro, gerou uma perda de peso média maior do que a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic. Isso é fato. Mas concluir que ela é melhor para todo mundo, sem considerar perfil metabólico, histórico clínico e tipo de fome, é um erro que pode sabotar o seu tratamento inteiro. O segundo mito é comparar as duas só pelo número na balança. Peso perdido não é a única métrica que importa. Composição corporal importa. Preservação de massa muscular importa. Tolerância aos efeitos colaterais importa. Sustentabilidade do tratamento a longo prazo importa. Quando você olha só para o número, você ignora tudo que vai determinar se o resultado vai durar ou vai embora junto com a próxima dose que você deixar de tomar. E o terceiro mito. Esse é o mais silencioso e o mais prejudicial. A ideia de que a caneta faz o trabalho sozinha. Que basta aplicar, esperar e ver o peso cair. Os estudos que comprovam a eficácia dessas medicações foram feitos com intervenção de estilo de vida. Alimentação ajustada. Movimento. Acompanhamento. Quem usa a caneta como substituto de tudo isso não está usando o remédio, está usando uma muleta. E muleta não transforma corpo. Muleta só adia o problema. Agora que você sabe o que não é verdade, está pronto para entender o que realmente acontece dentro do seu corpo quando você usa cada uma dessas medicações. E o que você vai ver no próximo bloco vai mudar completamente a forma como você enxerga essa escolha. A ciência sem complicação. Para entender a diferença real entre Ozempic e Mounjaro, você precisa entender uma coisa só. Receptores. Não precisa de diploma em medicina. Não precisa decorar nome de hormônio. Precisa entender uma analogia simples que vai fazer tudo fazer sentido. Pensa no seu metabolismo como uma porta trancada. Para essa porta abrir, você precisa de uma chave. O Ozempic tem uma chave. O Mounjaro tem duas. Parece óbvio que duas chaves são melhor que uma, certo? Mas aqui está o ponto que ninguém explica. Depende da porta. Depende do seu metabolismo. Depende de quais travas estão ativas no seu corpo. O Ozempic age no receptor GLP-1. Esse receptor é como um mensageiro direto entre o seu intestino e o seu cérebro. Quando ele é ativado, o seu cérebro recebe um sinal claro. Já chega, pode parar de comer. Além disso, o GLP-1 retarda o esvaziamento gástrico, o que significa que a comida fica mais tempo no seu estômago e você se sente satisfeito por muito mais tempo. Ele também age diretamente na produção de insulina, ajudando o seu pâncreas a responder melhor ao açúcar no sangue. O resultado prático é menos fome, menos compulsão
e melhor controle glicêmico. Para muitas pessoas, isso é suficiente. Para muitas pessoas, isso já muda tudo. O Mounjaro age no receptor GLP-1 também, mas age em um segundo receptor além desse, o GIP. E aqui está o divisor de águas. O receptor GIP tem um papel diferente e complementar. Ele potencializa a ação do GLP-1, age diretamente no tecido adiposo, ou seja, na gordura armazenada, e parece ter um efeito mais pronunciado sobre a fome de origem emocional e sobre os circuitos de recompensa do cérebro. Na prática, isso significa que algumas pessoas que não responderam bem ao Ozempic, especialmente aquelas com fome emocional intensa ou com resistência mais severa à insulina, podem ter uma resposta significativamente maior com o Mounjaro. Mas atenção! Ter 2 receptores ativos não é uma garantia de resultado maior. É uma possibilidade de resultado maior, dependendo do perfil metabólico de quem usa. Para pessoas cujo principal problema é o controle glicêmico, o Ozempic pode ser igualmente eficaz com uma tolerabilidade melhor. Para pessoas com obesidade de origem metabólica complexa, com resistência à insulina acentuada e fome de difícil controle, o segundo receptor pode fazer uma diferença real e mensurável. E é exatamente por isso que os números dos estudos clínicos são tão reveladores. Porque eles mostram, com dados reais em populações reais, o que cada uma dessas medicações é capaz de fazer. E esses números vão te surpreender. Os números reais. Quando os resultados do estudo SURMOUNT-1 foram publicados, até os especialistas ficaram em silêncio por um momento. Não era o tipo de número que o mundo médico estava acostumado a ver em um medicamento não cirúrgico. Participantes usando a dose mais alta de tirzepatida, o princípio ativo do Mounjaro, perderam em média 22,5% do peso corporal ao longo de 72 semanas. Para uma pessoa de 100 quilos, isso representa 22,5 kg, sem bisturi, sem procedimento, com medicação, ajuste alimentar e acompanhamento. O estudo STEP, que testou a semaglutida em dose de 2,4 mg, a mesma usada no Wegovy, mostrou uma perda média de 14,9% do peso corporal no mesmo período. Também um número expressivo. Também um resultado que, até poucos anos atrás, seria considerado impossível sem intervenção cirúrgica, mas numericamente inferior ao que a tirzepatida entregou. Essa diferença é real. É preciso dizer isso com clareza. Os dados existem, foram publicados em periódicos de alto impacto e foram replicados em estudos subsequentes. A tirzepatida, de fato, gerou uma perda de peso média maior nos estudos clínicos. Ponto. Mas agora vem a parte que quase ninguém mostra. E a parte mais importante desse bloco inteiro. Esses estudos não foram feitos com as mesmas pessoas. Não foram feitos com os mesmos critérios de seleção. Não foram comparações diretas cabeça a cabeça com o mesmo grupo de pacientes dividido entre as 2 medicações. São estudos diferentes, com populações diferentes, em momentos diferentes. Isso não invalida os resultados, mas significa que você não pode pegar os 2 números, colocar lado a lado e concluir que Mounjaro é sempre superior para qualquer pessoa em qualquer situação. Essa conclusão é cientificamente incorreta. Existe um segundo dado que precisa ser dito. O que acontece quando as pessoas param de usar essas medicações? Um estudo de extensão do STEP mostrou que, após a interrupção da semaglutida, os participantes recuperaram em média 2/3 do peso perdido em 1 ano. Dados similares foram observados com a tirzepatida. Isso não é falha da medicação. É a confirmação de que obesidade é uma doença crônica e que o tratamento precisa ser pensado a longo prazo, com ou sem caneta, com estratégia, com mudança de comportamento e com acompanhamento contínuo. O terceiro dado, que pouquíssimos vídeos mostram, é a diferença de resultado entre quem fez mudança de estilo de vida durante o tratamento e quem não fez. Nos próprios estudos, os participantes que combinaram a medicação com intervenção nutricional e aumento de atividade física tiveram resultados consistentemente superiores aos que usaram a medicação de forma isolada. A caneta potencializa. Ela não substitui. Você agora tem os números reais na mão. Sabe o que os estudos dizem. Sabe o que eles não dizem. E isso te coloca em uma posição completamente diferente da maioria das pessoas que tomam essa decisão baseadas em opinião de grupo de WhatsApp ou em vídeo de 30 segundos no Instagram. Mas os números sozinhos ainda não respondem à pergunta mais importante de todas. Qual dessas medicações foi feita para o seu corpo? E é isso que você vai descobrir agora. Qual é a sua? Agora que você entende como cada medicação funciona e o que os estudos mostram, chegou o momento mais valioso deste vídeo. Porque saber qual caneta emagrece mais em média não serve de nada se ela não foi feita para o seu perfil. E perfil metabólico não é opinião, é biologia.
Vamos começar pelo Ozempic. A pessoa que tende a responder muito bem ao Ozempic geralmente tem um padrão específico. É alguém cujo principal gatilho para comer em excesso é a fome física. Aquela fome que aparece em horário certo, que incomoda, que não para até você comer. Não necessariamente uma fome emocional intensa, mas uma fome constante e difícil de ignorar. Além disso, pessoas com diabetes tipo 2 ou com resistência leve a moderada à insulina costumam ter uma resposta muito positiva ao Ozempic, porque o GLP-1 age diretamente na regulação glicêmica com muita eficiência. Se você tem o estômago muito acelerado, se você come rápido, se você sente fome pouco tempo depois de comer, o efeito de retardo gástrico do Ozempic pode ser exatamente o que o seu corpo precisa para mudar esse padrão. Agora, o perfil que tende a se beneficiar mais do Mounjaro é diferente. É geralmente alguém com resistência à insulina mais severa, frequentemente com níveis de triglicerídeos elevados, com dificuldade de perder peso mesmo em restrição calórica, e com um padrão de fome que vai além do físico. A fome emocional, aquela vontade de comer que não tem relação com o estômago vazio, que aparece no estresse, na ansiedade, no tédio, essa fome responde de forma mais consistente ao duplo mecanismo do Mounjaro. O receptor GIP parece ter uma influência mais direta sobre os circuitos de recompensa do cérebro, o que significa que o desejo de comer por razões emocionais tende a diminuir de forma mais pronunciada com a tirzepatida. Mas tem um terceiro elemento que pouquíssimas pessoas consideram na hora de fazer essa escolha, e que pode ser tão determinante quanto o perfil metabólico: a tolerabilidade. O Mounjaro, por agir em 2 receptores, tende a gerar efeitos colaterais gastrointestinais mais intensos no início do tratamento: náusea, enjoo, desconforto abdominal. Para algumas pessoas, isso é transitório e controlável. Para outras, é suficiente para abandonar o tratamento antes de ver qualquer resultado. De nada adianta escolher a medicação com maior média de perda de peso nos estudos se o seu corpo não consegue tolerar a escalada de dose sem paralisar a sua rotina. E aqui entra o papel real do médico nessa história. Não é o papel de receitar a mais forte. Não é o papel de seguir o que está na moda. É o papel de ler o seu metabolismo, de entender seu histórico clínico, seus exames, seu padrão alimentar, seu nível de resistência à insulina, sua relação com a comida. E com base em tudo isso, indicar qual ferramenta faz mais sentido para o seu corpo naquele momento. Trocar de caneta por conta própria, baseado no resultado de outra pessoa, sem critério clínico, é um dos erros mais comuns e mais silenciosos que acontecem nesse universo hoje. Você já sabe como cada uma funciona, já sabe o que os números mostram, já sabe qual perfil responde melhor a cada uma. Agora falta entender o que acontece quando o corpo começa a se adaptar, quando os efeitos colaterais aparecem e quando o resultado para de vir. Porque isso também faz parte da escolha. E é exatamente sobre isso que o próximo bloco vai falar. O que ninguém fala. Tem uma conversa que raramente acontece antes de alguém começar o tratamento com essas medicações. Não porque os médicos escondem, mas porque o entusiasmo com os resultados tende a ocupar todo o espaço que deveria ser usado para preparar a pessoa para o que vem pela frente. E o que vem pela frente pode ser decisivo para o sucesso ou o fracasso do tratamento. O primeiro ponto que precisa ser dito com clareza é sobre os efeitos colaterais do início do tratamento com o Mounjaro. Por agir em 2 receptores simultaneamente, a tirzepatida tende a gerar uma resposta gastrointestinal mais intensa nas primeiras semanas, especialmente durante a escalada de dose. Náusea, vômito, diarreia e desconforto abdominal são relatados com mais frequência e mais intensidade do que com o Ozempic. Isso não significa que o Mounjaro é mais perigoso. Significa que o corpo precisa de mais tempo para se adaptar a um mecanismo de ação mais complexo. A escalada lenta de dose, feita com critério e acompanhamento, reduz significativamente esses efeitos. Mas quem não está preparado para esse período de adaptação tende a interpretar o desconforto como sinal de que a medicação não serve para ele e abandona o tratamento antes de chegar na dose terapêutica onde os resultados de fato aparecem. O segundo ponto é o platô metabólico. Em algum momento do tratamento, quase toda pessoa que usa essas medicações vai passar por um período em que o peso para de cair. A balança trava. E o desespero aparece. O que a maioria das pessoas não sabe é que esse platô não é necessariamente sinal de que a medicação parou de funcionar. É sinal de que o corpo se adaptou ao déficit calórico e ajustou o metabolismo para gastar menos energia. Isso é biologia evolutiva. O seu corpo interpreta a perda de peso como uma ameaça e tenta se defender. A solução não é trocar de caneta. A solução quase sempre passa por ajuste na alimentação, aumento do estímulo do treino ou revisão da dose com o médico.
Trocar de medicação nesse momento, sem critério, é como trocar de tecla quando o problema está na tomada. O terceiro ponto é o que mais assusta e o menos discutido: a perda de massa muscular. Toda perda de peso rápida carrega um risco embutido. Junto com a gordura, o corpo pode perder músculo. E esse risco existe com as duas medicações. Porém, quanto maior e mais rápida a perda de peso, maior tende a ser a proporção de massa magra perdida junto. Como o Mounjaro tende a gerar uma perda de peso mais acelerada em alguns perfis, o risco de perda muscular significativa é proporcionalmente maior se não houver estratégia para preservar essa massa. Proteína em quantidade adequada na dieta e treinamento de força não são opcionais nesse contexto, são parte do tratamento. Quem emagrece sem preservar músculo chega no peso desejado com o corpo flácido, o metabolismo mais lento e muito mais dificuldade para manter o resultado. O quarto ponto é o efeito rebote após a interrupção. Já foi mostrado pelos estudos que a recuperação de peso após parar o uso dessas medicações é real e significativa. Mas o que precisa ser entendido é que esse rebote não é inevitável para todo mundo da mesma forma. Quem usou o período de tratamento para reconstruir hábitos alimentares, para desenvolver uma relação diferente com a comida, para ganhar massa muscular e para entender os próprios gatilhos de fome, tem muito mais ferramentas para segurar o resultado mesmo após a redução ou interrupção da medicação. Quem usou a caneta como única estratégia, sem construir nada ao redor dela, volta para o ponto de partida com uma velocidade que assusta. E por fim, o custo. Não apenas financeiro, embora esse também precise ser considerado, já que o Mounjaro tem um custo mensal consideravelmente mais alto do que o Ozempic em grande parte do mercado brasileiro. O custo real é a equação entre o que você investe e o que você constrói durante o tratamento. Um resultado maior no curto prazo, obtido com um medicamento mais caro, sem estratégia de longo prazo, pode ser muito mais caro do que um resultado um pouco menor, construído com consistência, disciplina e estrutura. O número na balança é uma parte da história. O que você faz enquanto esse número cai é o que vai determinar o final dessa história. Você agora tem as informações que a maioria das pessoas nunca recebe antes de começar. Mas ainda falta a parte mais importante de tudo: a mudança de perspectiva que transforma completamente a forma como você deve enxergar essa escolha. E é isso que vem a seguir. Você chegou até aqui com muito mais informação do que a maioria das pessoas que tomam essa decisão todos os dias. Entendeu como cada medicação funciona. Viu os números reais dos estudos. Conheceu os perfis que respondem melhor a cada uma. Soube o que acontece nos bastidores do tratamento que quase ninguém conta. Agora é hora de mudar a pergunta. Porque a pergunta errada gera a decisão errada. E a pergunta que trouxe você até este vídeo, qual emagrece mais, é uma pergunta errada. Não porque seja irrelevante. Os números importam. A ciência importa. Mas porque ela coloca o foco no lugar errado. Ela coloca o foco na ferramenta. E a ferramenta nunca foi o ponto central dessa história. Pensa assim: 2 pedreiros. Mesma obra. Um tem uma marreta maior. O outro tem uma marreta menor, mas sabe exatamente onde bater. Qual dos dois vai terminar a obra melhor? A resposta não está no tamanho da ferramenta. Está em quem sabe usar o que tem no lugar certo, no momento certo, com a técnica certa. O emagrecimento inteligente não é aquele que usa a medicação mais potente. É aquele que usa a medicação certa para o seu perfil, combinada com alimentação ajustada para preservar músculo e sustentar energia, com um movimento que acelera o metabolismo e protege a composição corporal, com um trabalho real sobre o comportamento alimentar que desarma os gatilhos que colocaram o peso ali em primeiro lugar. Sem essa combinação, qualquer caneta, a mais fraca ou a mais forte, entrega um resultado temporário. Com essa combinação, qualquer caneta bem indicada pode transformar um corpo e uma relação com a comida de forma permanente. E aqui está a virada real. A diferença entre quem mantém o resultado e quem recupera tudo não está na caneta que escolheu. Está no que construiu enquanto a caneta fazia efeito. Está nos hábitos que desenvolveu, na massa muscular que preservou, na consciência alimentar que adquiriu, no entendimento dos próprios padrões de fome que desenvolveu durante o tratamento. A caneta abre uma janela. O que você faz dentro dessa janela é o que define o resultado final. Quem entende isso para de perguntar qual emagrece mais e começa a perguntar o que eu preciso construir enquanto estou em tratamento. E essa é a pergunta que muda tudo. Essa é a pergunta que separa quem usa a medicação com inteligência de quem depende dela para sempre sem sair do lugar. Você já tem a visão. Agora falta apenas o fechamento. E tem uma coisa que precisa ser dita antes de você sair daqui. Ozempic ou Mounjaro, semaglutida ou tirzepatida. Um receptor ou 2.
Os estudos mostram números diferentes. Os mecanismos são diferentes. Os perfis que respondem melhor a cada uma são diferentes. E tudo isso importa. Mas nenhum desse conhecimento vale nada se você sair daqui e continuar fazendo a pergunta errada. A pergunta certa não é qual emagrece mais. A pergunta certa é qual foi feita para o meu corpo, com o meu perfil metabólico, com o meu histórico clínico, com o meu padrão de fome, com a minha realidade. E essa pergunta só tem uma resposta correta. A que o seu médico vai construir com você, com base em dados reais, em exames, em escuta e em critério clínico. Não em modismo. Não em resultado de outra pessoa. Não em grupo de WhatsApp. O que você aprendeu hoje é o seguinte: o Ozempic age em um receptor e entrega resultados expressivos, especialmente para quem tem fome física predominante e resistência leve a moderada à insulina. O Mounjaro age em 2 receptores e mostrou nos estudos uma perda de peso média maior, especialmente em perfis com resistência à insulina mais severa e fome emocional intensa. Os 2 têm efeitos colaterais reais que precisam ser gerenciados. Os 2 exigem estratégia de alimentação, treino e comportamento para entregar resultado sustentável. E os 2, sem exceção, devolvem boa parte do peso perdido para quem para de usar, sem ter construído nada ao redor do tratamento. A caneta é uma ferramenta poderosa, uma das mais poderosas que a medicina metabólica já produziu. Mas ferramenta não tem resultado sozinha. Resultado vem de quem sabe usar a ferramenta certa, do jeito certo, no momento certo, com a estratégia certa ao redor dela. Se este vídeo mudou a forma como você enxerga essa escolha, compartilha com alguém que está nesse processo agora. Pode ser exatamente a informação que essa pessoa precisa para parar de comparar resultado com os outros e começar a entender o próprio corpo. E se você quer continuar aprofundando esse conhecimento, o próximo vídeo vai te mostrar o que fazer na alimentação durante o uso dessas medicações para preservar músculo, evitar flacidez e garantir que o peso que você perder não volte. Te vejo lá.